Vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado para que possamos utilizar essas reflexões a serviço do nosso aprendizado atual. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa que já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, atendendo a todos os protocolos de segurança e que se reúne sempre às segundas-feiras das 19h30 às 20h30. Por enquanto, os grupos de estudo e os outros trabalhos continuam nesse formato, então vamos dar prosseguimento. Nós que já estamos estudando o Livro dos Espíritos há mais de 5 anos. Vamos dar prosseguimento que alcançamos já o livro segundo, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos e toda quarta-feira às 19h nós estamos aqui estudando juntos e refletindo sobre o tema que o Livro dos Espíritos nos convida no dia. E hoje nós vamos para a pergunta número 109, para o item 109, pois nós estamos no capítulo 1º do livro 2º, o Livro dos Espíritos. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, é dividido em 4 livros. Nós estamos no 2º livro, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, e no capítulo 1º do 2º livro, cujo título é Dos Espíritos, e estamos estudando o item da escala espírita, aonde Kardec traz, com a orientação dos espíritos, uma escala, uma classificação de onde nós podemos verificar onde nós nos encontramos no nosso processo evolutivo. Nessa escala espírita, nós já passamos pela 3ª ordem. Essa escala é dividida em 3 ordens, a 3ª, a 2ª e a 1ª. A 3ª dos espíritos imperfeitos, nós já vimos todas. Aqueles que quiserem podem ir lá no canal e acompanhar. Já estamos na 2ª ordem, que é dos bons espíritos. Dentro da 2ª ordem dos bons espíritos, nós vamos encontrar uma subdivisão de 4 classes. Então, na semana anterior, nós vimos a 5ª classe, que é a dos espíritos benevolentes. Vamos relembrar aqui um pouquinho que a característica principal, a qualidade principal dessa classe de espíritos benevolentes é a bondade dominante. Lembrando para vocês que já estão aqui conosco e para quem está chegando pela primeira vez, que a tradução que eu leio aqui com vocês é a tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda. E de casa, vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem aí. Então, na 5ª classe dos espíritos benevolentes, a qualidade dominante é a bondade. Por quê? Porque eles se comprazem em fazer o bem aos homens, às pessoas, a proteger as pessoas. Mas o saber desses espíritos ainda é limitado. Eles realizaram o progresso
numa direção. O seu progresso maior está na direção da bondade, na questão moral. Não investiram ainda tanto na questão intelectual. E falamos aqui na semana passada, lembrando do que o nosso amado Senhor Jesus nos ensinou, de que o pássaro para voar tem que estar com as duas asas, do intelecto e com a da razão, igualzinho, para que o pássaro, o espírito imortal que somos, possa atingir a plenitude que nos é possível. Então, esses espíritos da quinta classe já desenvolveram bastante nesse sentido, no sentido da bondade, no sentido moral. Do intelectual, nem tanto. Lembrando também que quando nós vimos as características gerais dessa segunda ordem dos bons espíritos, que os espíritos disseram que é a predominância do espírito sobre a matéria, diferente da terceira ordem, que é da matéria sobre o espírito, a predominância, e que o desejo do bem é a característica principal, e que eles, o seu progresso, as suas qualidades para fazer o bem estão na proporção do grau que chegaram e se desenvolve na ciência, na sabedoria e na bondade. Então, a depender de qual dessas habilidades foram integradas já ao espírito, ele vai estar classificado na quinta ordem como benevolente, em que a qualidade predominante é a bondade, mas que focaram mais na questão moral do que na intelectual. Então, vimos que quinta classe benevolente, o foco foi para a questão moral, para a questão da bondade, do proteger, do prestar serviço, do se colocar a serviço do outro. Agora vamos para a quarta classe, que é dos espíritos sábios. E nos comentários de vocês lá, aproveitar para agradecer os comentários nos vídeos, sempre carinhosos comigo. Railda, seu Miguel e Cristina, Leilinha, Iu, Miriam, todos vocês que sempre estão mandando comentários carinhosos, de coração, amo vocês, gratidão. E Leila fez um comentário na semana passada, a partir do que refletimos aqui sobre os espíritos da quinta classe, dos espíritos benevolentes a respeito de Chico Xavier. Um bom exemplo para a gente pegar dessa classe de espíritos benevolentes, porque nesta encarnação, o que nós podemos, assim, fazer digamos assim, uma reflexão em cima do exemplo que ele nos deu, da forma como levou o seu aprendizado, nos mostra realmente que é um espírito que voltou a sua vida para essa qualidade da bondade. Então, nessa encarnação, não significa dizer que o espírito não investe ou não investiu na questão intelectual, mas nós vimos que nessa experiência o espírito investiu nessa área, porque a gente pode fazer isso enquanto espírito imortal, porque evoluir, aprendizado é integração de habilidades. Então, a gente pode, numa determinada experiência, inibir. Por quê? Tomando apenas como exemplo, a gente não está dizendo que é o caso, mas eu ter investido enquanto espírito muito na questão da intelectualidade, na questão da ciência, então nessa encarnação eu posso inibir essas competências e focar numa habilidade que eu quero conquistar, que eu quero desenvolver mais, porque nós já vimos que os espíritos disseram que na classe dos bons espíritos, que o bem é dominante, que a gente pode desenvolver isso na ciência, na
Cadê Sandra Naira? Na sabedoria e na bondade. Então, se eu posso vir em muitas encarnações, hoje já está com o meu processo muito desenvolvido, com muitas habilidades integradas na questão do intelectual. Então, agora eu quero investir no moral. E eu vou investir o meu aprendizado. É como se inibisse um pouco. Eu não vou investir nessa área agora do intelectual, mas eu vou investir no moral. Então, a gente não está dizendo que é o caso de Chico, mas o que a gente está dizendo aqui é que Chico Xavier, nesta classificação aqui, nós vimos que ele realmente tinha como uma qualidade dominante a bondade, o prazer, porque compraze-se em prestar serviços ao homem. A sua vida, esse seu aprendizado foi justamente nessa direção de prestar serviço para nós, para a coletividade, de cuidar, de dar o exemplo, de servir de elo, de ponte entre nós e a dimensão espiritual, nos trazendo através de diversos livros e mensagens, elementos, instrumentos para nos auxiliar. Então, ele se classifica, Leilinha, sim, seria aqui como um espírito benevolente, onde a qualidade dominante foi a bondade e o prazer em servir ao outro, né? Lembrando que nós, quando estudamos lá desde o início do item da escala espírita, que essa não é uma escala absoluta, não é da quinta para a quarta, que entre a quinta e a quarta, entre a quarta e a terceira, existem infinitos subitens. É uma escala que não é absoluta, apenas na terceira ordem, 5 classes, na segunda ordem, 4 classes. A única que é única é a primeira ordem, que é quando já se atingiu aquele grau de perfeição. Mas entre a terceira e a segunda, essa subdivisão que tem não é absoluta como está aqui. Ela tem infinitos subitens, infinitas subclasses, infinitas subdivisões. Mas Chico, certamente a gente pode classificar aqui como um exemplo em que a qualidade dominante nesse aprendizado foi a bondade e o servir ao outro. Valeu pelos comentários e aproveitem e façam também os comentários, porque eu estou sempre acompanhando e a gente pode utilizar isso e enriquece o nosso estudo. Porque lembrando que nós somos um grupo de estudos. E o que nós fazemos aqui fazemos a leitura, algumas reflexões, para que até a semana seguinte vocês possam fazer as suas próprias reflexões, fazendo a releitura do item, e se assim convier, utilizar isso como um auxílio no aprendizado atual. Porque aqui não é grupo de leitura. Porque ler, vocês podem ler sozinhos, sem a ajuda da gente aqui. Mas é um grupo de estudo para provocar em nós uma reflexão do quanto nós podemos utilizar isso nesse nosso aprendizado atual. Afinal de contas, somos espíritos imortais. Mas vamos lá, que nós hoje vamos ao item número 109 da segunda ordem dos bons espíritos, a quarta classe, espíritos sábios. O que os distingue particularmente é a amplitude de seu conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão, mas encaram a ciência apenas sobre o ponto de vista da utilidade, sem nenhuma das paixões que são próprias aos espíritos imperfeitos, que são os espíritos da terceira ordem. Então, vamos lá? Olha a primeira coisa. Espíritos sábios. O que os distingue particularmente, então, de uma forma particular.
é a amplitude dos seus conhecimentos, que já difere da quinta, que é o que é que os distingue? A bondade. Esse aqui já é a amplitude de conhecimento. Então, eles se preocupam menos com as questões morais. Então, não significa que só os benevolentes, o da quinta classe, se preocupam com as questões morais. Eles se preocupam também, mas estão mais voltados para questões do conhecimento, para questões científicas. Mas como são espíritos da segunda ordem, que estão classificados como bons espíritos, esse conhecimento ele vai estar sempre voltado para o bem do coletivo, para o bem do Criador, a serviço do Criador, a serviço das criaturas. Só que está voltado mais para questões de conhecimento, de ampliar o seu conhecimento, é uma ampliação de consciência no sentido intelectual, no sentido de conhecimento, porque é isso que o espírito faz, né? Essa trajetória, essa jornada nossa de espíritos imortais é uma jornada de ampliação de consciência, sendo que a ampliação dessa consciência, a consciência do espírito e não do personagem atual, mas do espírito imortal, no sentido intelectual e no sentido moral. Só que esses espíritos, eles estão mais voltados para essa área, a do conhecimento. Então, eles se preocupam com as questões morais, mas a questão do conhecimento intelectual, para eles investem muito mais. Eles estão muito mais investindo nessa área no seu processo. Por quê? Porque eles têm mais aptidão para isso do que a questão moral. Então, a sua tendência natural, a sua competência natural vai mais para essa questão do conhecimento, não tanto ainda da benevolência, da bondade, das questões morais. Mas há uma diferença. Eles encaram a ciência sobre o ponto de vista da utilidade. Que os espíritos fazem questão de dizer, diferente dos espíritos que estão ainda na terceira ordem, que são os imperfeitos. Então, não é para prestígio, não é porque eles querem ter uma valorização, serem conhecidos, ganhar prêmios, ter um Nobel, não. O investimento nessa área, o investimento é para utilidade, para devolver isso ao coletivo, para estar a serviço do Criador. Então, vão ser aqueles espíritos que nós vamos identificar que tiveram sua vida toda voltada para a ciência, para a tecnologia, a serviço do crescimento da humanidade. Que às vezes, né, a gente vê em determinados cientistas chegam a dar a sua própria vida, porque às vezes se contaminam, às vezes tem um devotamento tal que acabam até acontecendo algo, como a cientista, né, a Marie Curie, que fez a descoberta daquele elemento, que acabou no final morrendo de câncer. Então, assim, está a serviço daquilo em que eles acreditam. Diferente dos espíritos de terceira ordem, que ainda está muito mais voltado às questões das paixões, né? De ter um reconhecimento, do orgulho de ter o nome, de ter descoberto, de ganhar tal prêmio. Não. A sua devoção, o seu comprometimento, o investimento de adquirir as habilidades nessa área, na questão da ampliação do seu conhecimento, é para que isso
tenha a utilidade de ser colocado a serviço do Criador, a serviço de suas criaturas, porque são espíritos classificados na segunda ordem. Então, a sua característica principal, vamos voltar lá nas características gerais, é o desejo do bem, né? A sua qualidade predominante é de fazer o bem. Então, esses são os espíritos da quarta classe, espíritos sábios. Então, dentro da classificação que nós vimos que os espíritos trouxeram para Kardec e que Kardec, essa foi a que ele escolheu trazer aqui para a gente, né? Que essas qualidades, essas habilidades, elas podem ser na ciência, na sabedoria e na bondade. Então, nós já vimos aqui até agora a ciência e a bondade. Vamos ver agora, né, no estudo, na continuação dos nossos estudos. Na semana que vem, nós estaremos conhecendo os espíritos da terceira classe, que são os espíritos prudentes. Já vimos quinta classe dos espíritos benevolentes. Já vimos hoje a quarta classe dos espíritos sábios, então já vimos aí da bondade e da ciência. Vamos ver na semana que vem o que é que a terceira classe dos espíritos prudentes vai nos trazer de reflexão. Ok, meus amores? Lembrando que os nossos estudos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas. E que a nossa casa já está com os trabalhos doutrinários de forma presencial. Então, quem quiser matar a vontade, a saudade de estar lá, todos os protocolos de segurança estão sendo atendidos segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E quarta-feira, sempre estaremos aqui para refletirmos sobre essa segunda ordem dos bons espíritos, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que possamos, Senhor, durante a semana, voltarmos a esses estudos, a esses ensinamentos, que possamos fazer as nossas próprias reflexões e, se assim nos convier, utilizarmos nesse nosso aprendizado atual de espíritos imortais. Que o teu amor, que a tua harmonia, que a tua serenidade, que a tua paz nos envolva e abençoe os nossos propósitos. Que o teu amor possa sempre, querido Senhor, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.